Essa é a imagem básica do corpo dos poríferos. Essa imagem está no livro de vocês, na página 129. É a organização corporal das esponjas, certo? Quais são as células que tem nas esponjas e qual é a função de cada célula. Isso aqui é um esquema básico. Então, os poríferos, como eu já havia falado, característica principal, presença de poros, certo? Eles são animais filtradores, eles filtram a água entra no corpo deles, eles filtram a água e tiram da água os alimentos, as partículas que eles precisam absorver para se nutrir, para se alimentar. Então, são animais filtradores. São, na sua maioria, animais que ficam presos ao substrato. Eles estão presos a rochas, nos corais, então eles ficam lá presos, certo? Que mais que eu posso dizer antes da gente olhar a figura? Tem a circulação da água. Eles se reproduzem tanto por reprodução sexuada, que tem a presença do sexo, como por reprodução assexuada. E aí, na página 131 do livro de vocês, tem um esquema dessa reprodução, tanto da reprodução sexuada como da reprodução assexuada. As esponjas, elas têm uma característica bem marcante, que elas conseguem se regenerar, certo? E aí, lendo o texto do livro, que é um texto até que pequeno, vai só da página 128 a 131, vocês vão poder conhecer mais as características desse animal, né? Com mais aprofundamento. Mas vamos aqui para essa figura. Então, vou olhando aqui pelo livro, que aqui está muito pequenininho. Então, nós temos aí quais são as células que nós temos nas esponjas. Temos os porócitos, que é essa célula lilás, né, roxa. Temos os amebócitos, que é essa célula esverdeadinha. Temos os coanócitos, que também é roxo, mas que tem uma caudazinha, né, como se fosse um rabinho. Temos os pinacócitos, que é essa célula mais quase laranja, que aqui é no meu lado direito. Temos as espículas, que é tipo um espinho, certo? E aí nós temos, além dos porócitos, que são uma célula especializada, nós temos os poros. Então, aí na figura está mostrando toda essa organização, né? Dos poros, os porócitos e tal. Então, aí, para que é que serve os porócitos? São células de formato cilíndrico, atravessadas no sentido longitudinal por um orifício, formando um canal para o interior do corpo da esponja. Os amebócitos são células capazes de se diferenciar em todos os outros tipos celulares presentes nas esponjas. São importantes no crescimento corporal, na digestão, no transporte de nutrientes, na reprodução e na secreção de elementos esqueléticos. Os coanócitos são células dotadas de flagelo, que é esse rabinho, essa caudinha. É a ação dos flagelos que mantém o fluxo de água no interior do corpo da esponja. Então, vejam aí na figura que os coanócitos, eles têm essa caudazinha voltada para dentro do corpo da esponja. Então, quando a água entra no corpo da esponja, esse flagelo ele fica batendo, movimentando essa água por todo o corpo da esponja, e a esponja ela vai absorvendo as partículas da água que são necessárias para a sua nutrição. Então, a água entra e esse coanócito, essa célula chamada de coanócito, faz esse movimento, né? O flagelo batendo e fazendo a movimentação dessa água para ela passar por todo o corpo da esponja e a esponja absorver esses nutrientes. Então, é muito importante a presença dos coanócitos para a nutrição das esponjas, porque eles fazem esse movimento da água dentro da esponja. Temos aí os pinacócitos, que são células achatadas que compõem a camada que reveste externamente o corpo das esponjas. Essas células também revestem os canais presentes nas esponjas, ciconoides e leuconoides. Nós temos os poros, que é aonde também pode entrar ou sair a água, né? Então, além dessa abertura que tem em cima da esponja, nós também temos os poros. Então, tanto a abertura quanto os poros servem para entrada e saída de água. E nós temos as espículas. As espículas servem para a sustentação do corpo do animal, certo? Então, essa daí é uma visão básica do corpo da esponja. Então,
Recapitulando, poríferos é o grupo grupo de animais formado principalmente pelas esponjas. Poríferos, lembra logo, presença de poros. São animais filtradores, filtram a água e tiram as partículas para a sua nutrição. São animais que são, na sua maioria, ficam adeptos, né, paradinhos nas rochas, nos corais. Não, eles não costumam se locomover. São animais que podem se regenerar. Se ela perder um pedaço, ela pode se regenerar. Faz reprodução assexuada e reprodução sexuada. Inclusive, em relação a essa regeneração, eu vou colocar na atividade de vocês, no Google Sala de Aula, no grupo do WhatsApp, um vídeo do desenho animado do Bob Esponja, né? Que nada mais didático, mais lúdico para representar uma esponja do que o Bob Esponja. E lá nesse episódio do Bob Esponja, o Bob Esponja mostra, bem rapidamente, mas mostra como é essa regeneração do corpo da esponja. Vocês, quando eu colocar lá, vocês assistam. Aí ele perde uma parte do corpo dele e rapidamente ele se regenera. Isso não acontece só no desenho animado, isso acontece na vida real. As esponjas, elas têm esse poder de se regenerar se elas perderem uma parte do seu corpo. Tanto é que na reprodução assexuada, elas fazem essa reprodução por brotamento. Elas conseguem, a partir de uma esponja adulta, gerar uma nova esponja. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de regeneração. E aí, eu tenho aqui algumas... Deixa eu só aumentar aqui. Algumas esponjas. Nas minhas andanças por aí, pela praia, eu consegui pegar algumas esponjas que estavam na beira do mar. E aí eu coloquei para secar, né? Tem que botar elas para secar e depois tirar de noite, que é para elas não apodrecerem. E aí, se a gente tivesse tendo aula presencial, nós iríamos para o laboratório, iríamos vê-las de perto, quem sabe até cortar uma esponja, colocar no microscópio. Mas como a gente está no ensino remoto, vocês vão ver por aqui mesmo. Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Isso aqui é um dos exemplos de esponja. Ela é bem fofinha, ó. Se vocês observarem direitinho, tá vendo esses poros? Ela tem buraquinhos. Então, esses buraquinhos são os poros que eu falei. Então, é como se fosse uma esponja, essa esponja que a gente compra para lavar a louça. É fofinha, tem os poros, só que ela é um animal. Não é uma esponja sintética feita de plástico, é um animal. Só lembrando que eu não fui lá na praia, não arranquei a esponja da pedra não, viu? Essas eu encontrei jogadas já na beira da praia. A maré trouxe, já estavam na beira da praia e eu só recolhi, tá bom? Aqui outra, ó. Tem de vários tamanhos, várias cores, certo? Dá pra ver os poros. Tem assim pequenininha. Essa é porque ela era laranja, mas como eu coloquei no sol, porque se não colocar no sol elas apodrecem, já não são cheirosas, né? Por conta da água do mar da maresia. Mas ela tinha um formatozinho de coração, achei até parecido com um coração. E ela era laranja, só que ela desbotou por conta do sol. Tem essa outra aqui, que ela tem um corpo, essa é mais esponjoso do que as outras. Ela tem um corpo mais esponjoso ainda, mais fofinho do que as outras. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, são exemplos de esponjas. Tem essa mais escura, ó, e ela é um pouquinho mais dura, mas todas têm os poros. São exemplos de esponjas, certo? Depois eu vou colocar elas lá no laboratório, deixar elas lá no laboratório. Quando elas secarem direitinho, eu vou colocar elas lá no laboratório. E aí no ano que vem, se Deus quiser, vocês podem olhar elas lá no laboratório, ver de pertinho, certo? As esponjas. Então é isso, meninos. Nossa aula dessa semana são sobre os poríferos, as esponjas. Vou colocar lá no grupo e no Google Sala de Aula esse vídeo. Um outro vídeo que eu
achei no YouTube, que eu sempre trabalho com ele, que fala também de uma forma bem didática sobre as esponjas, mostra um pouco como é que elas conseguem, que a água entra dentro delas e elas depois que absorvem esses nutrientes, colocam para fora a água que elas não querem mais. E fala, entre outras coisas, sobre as características gerais das esponjas. E aí também vou colocar lá o episódio do desenho do Bob Esponja, que retrata um pouco sobre essa regeneração das esponjas, certo? Deixa eu diminuir aqui. E aí tá lá a sugestão da atividade, que são 2 questões só, que tem aqui na página 130 e 131, na parte que fala sobre os poríferos. Na semana que vem, a gente estuda sobre os quinidários, certo? Mais uma vez eu deixo aqui o meu abraço virtual, o meu desejo de que vocês estejam bem e de que estejam se cuidando. Quando for sair de casa, sempre usem máscara, sempre usem máscara. Não importa se as pessoas não estão usando. Vocês usando, vocês estão fazendo a parte de vocês. E um beijo da professora Evangelina. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, até a próxima oportunidade da gente estar juntos virtualmente. É isso. Leiam o texto do livro, assistam os vídeos que eu coloco, façam as atividades, que é para vocês consigam tirar uma nota boa na parcial, consigam fazer uma boa prova. Lembrem-se que as minhas provas são todas baseadas nas atividades, certo? É isso. Um beijo, um abraço virtual para vocês. Tchau e até a próxima.